E tudo que você tem é dele. Amém? Nada te pertence, nem a sua própria vida, sabia? E você fala assim, misericórdia. Mas não é, irmão. Porque nós somos filhos de Deus. E o Pai que toma conta de nós. Irmãos, hoje, Deus fez tudo perfeito, amém? E Ele é perfeito em todas as coisas. Apenas que o homem complica as coisas. Porque nós temos uma natureza de complicar as coisas. Mas era para ser o ser mais feliz na terra. Você crê nisso? Amém. Porque nós complicamos a situação por causa de um chamado pecado e o trem ficou feio do nosso lado, amém? Então, lá desde os nossos antepassados, de Adão e Eva, gerou-se o pecado no mundo pelo um capetinha chamado Satanás, que atentou a Eva, e a Eva foi lá e comeu aquele fruto proibido, aonde se abriu os olhos, aí aquela árvore lá tinha duas coisas naquela árvore, aonde tinha o conhecimento do bem e do mal, amém? Nós não era para ter maldade, nós era para ter só coisas boas. Você sabia que lá não existia roupa naquele jardim? Andava-se pelado. Se eu for andar pelado hoje na rua, Deus me livre, misericórdia, todo mundo vai me olhar atravessado, né? Então, e ninguém, né? Os olhos pecaminosos, né, que nós temos, infelizmente, nós não podemos andar pelado, né? Mas naquela época não existia roupa, porque não existia maldade, né? Então nós estamos hoje, a humanidade, comemora-se um dia chamado Santo, né? Não é verdade? Verdade. Infelizmente, as pessoas interpretam esse dia como uma coisa errada. Porque esse é um dia santo, é um dia de buscar a Deus, é um dia de reflexão, é um dia de você largar os seus fazeres normais e cair na presença do Senhor e adorar a Ele. Infelizmente, a humanidade fez o contrário. E a gente fica imaginando que as pessoas, elas aproveitam esses dias para se embriagar, para se prostituir, para entrar nos lugares mais tenebrosos onde Satanás opera. Mas feliz é você que está aqui nesta noite para se alimentar da palavra do Senhor e se alimentando do louvor dado a Deus. Você vai sair daqui saciado nessa noite. Eu creio nisso. Você crê nisso? Amém. Amém? Porque Deus quer que você sinta não apenas um momento, mas se sinta sempre cheio da graça dele. Porque o mundo oferece para nós, irmãos, é momentâneo, é passageiro. Hoje se nós entrarmos em qualquer lugar e nos embriagarmos, enchermos a nossa cara, amanhã nós vamos descer com dor de cabeça. Mas se hoje nós entrarmos e embriagarmos no Espírito do Senhor, nós vamos sentir gozo, alegria para todo sempre. Amanhã nós vamos continuar alegre e felizes, porque o Senhor nos domina, o Senhor nos enche da glória dele, o Senhor nos domina pelo Espírito Santo dele. Não embriaguemos com bebida forte, mas embriaguemos com o poder do Espírito do Senhor. Leva-te em calabás. Deus quer que você entenda isso. E repete comigo assim: eu não quero apegar a vida deste mundo. Primeira parte da mensagem: eu não quero apegar as coisas deste mundo, a vida deste mundo. Eu quero viver para Deus. Você quer viver para Deus? Amém? Quando nós apegamos as coisas do mundo, nós começamos a afastar da presença de Deus. Nós começamos a esfriar a nossa fé e desacreditamos na vida eterna. Nós desacreditamos na salvação. Nós acreditamos que Deus enviou teu Filho amado para nos livrar da morte e do pecado. Nós começamos a desacreditar porque nós se tornamos vazios. E começamos a nos preencher das coisas do mundo. E o mundo, na verdade, é um atrativo, mas é um atrativo que leva para a morte eterna. Infelizmente as pessoas não entendem isso. Mas Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele veio para te dar uma vida com abundância. Ele vai te dar uma vida terrena, plena, e vai te dar uma vida celestial plena, completa, sem falta de nada. Aqui na terra você passa algumas dificuldades, você passa alguns problemas,
Mas quando você está com Deus, na presença do Senhor, os seus sofrimentos, as suas aflições não é nada. Porque Jesus está na tua vida. O Senhor age na tua vida. Você pode estar morando debaixo de uma palmeira, mas sabendo que o Senhor está te amparando, o Senhor está te guardando, o Senhor tem preparado coisas melhores para você, e você continua se alimentando dele. Você não quer se alimentar das coisas do mundo, das coisas que o diabo oferece para você, mas você quer alimentar daquilo que vem dos céus, daquilo que vem das emoções celestiais do Pai, para te alimentar e saciar a tua fome e a tua sede. Porque o que chora no trono celestial de Deus é águas puras, é águas purificadoras, que purificam o homem de todo pecado, de toda imundície. Vou entrar na mensagem agora, irmãos. Abre a tua Bíblia. Em João capítulo 12. Aleluia. Você sabia que o povo de Deus era um povo festeiro? Amém. Gostava de festa? Amém. Mas todas as festas que ele fazia adorando a Deus. A Deus. Amém? Fala assim, eu sou um povo festeiro. E minhas festas é para adorar a Deus. É para adorar a Deus. Amém? Amém. Pastor João, o quê? João capítulo 12. Depois de Lucas. Oh, glória a Deus. João, ele foi o último profeta. Amém? João Batista é o nome dele. Só que só puseram João. E ele foi o homem que preparou o caminho para o Senhor. Capítulo 12, verso 23 a seguir. A primeira parte da mensagem, eu não quero pegar a vida deste mundo. Eu não quero pegar as coisas deste mundo. Amém? Amém. Glória a Deus. Então está escrito assim, João capítulo 12, verso 23. Então ele respondeu, chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Amém, irmãos? Amém. Primeiro passo que Jesus, ele começou a falar, revelar sobre a natureza dele. Ele queria explicar para os apóstolos que ele deveria morrer pela humanidade. Ele deveria morrer por mim e por você, porque um grão jogado na terra, se ele não morrer, ele não vai produzir. Então Jesus tinha que morrer. Infelizmente, ele tinha que passar por isso para poder dar a vida para mim e para você, para que nós possamos ter o direito de estar com ele lá nas mansões celestiais que ele está preparando para o teu povo escolhido. Então Jesus tinha que padecer, tinha que sofrer, e a revelação de Deus estaria revelando a divina e poderosa mão que ele tem para libertar e para curar e para transformar. E ele é o grão de trigo que caiu na terra, mas ele tinha que morrer. Ele veio em vida, ele veio em carne, mas o Senhor tinha que padecer e morrer, porque se ele não morresse, o nome dele não seria glorificado para tudo sempre. Essa é a primeira revelação de Deus para nós. Jesus tinha que passar por isso. Ele tinha que passar para te dar a vitória. Ele tinha que passar para o nome dele reinar no teu coração, para reinar na tua vida. Para assim, o nome de Jesus, reina dentro do meu coração. Porque a palavra do Senhor, revela a natureza do Filho de Deus. Amém? Amém. Continuando o versículo. Mas se morrer, dará muito trigo. Amém? Se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira. Amém, irmãos? Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira. Eu não posso amar a minha vida mais do que Deus. Eu não posso amar as coisas mais do que Deus. Porque se eu amo as coisas mais do que Deus, eu não terei a vida verdadeira, a vida eterna. Mas o Senhor quer dizer para você, olha, continuando o versículo,
Mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida eterna ou a vida verdadeira. Fala assim, eu não quero apegar a vida deste mundo. Porque eu quero ganhar a vida eterna e verdadeira. Porque o Senhor me garantiu. Amém? Então, se você abandonou o pecado lá fora, abandonou o mundo, apegou-se a Deus, você vai com toda certeza ter a primeira coisa que Jesus te prometeu: uma vida eterna, a vida salvadora. E tem uma passagem na palavra de Deus que ele fala assim, tenha bom ânimo, eu venci o mundo e vocês vencerão. Mas tenha bom ânimo. O que é ter bom ânimo? Se você está na dificuldade, anima-se. Se você está com uma abundância, anima-se mais ainda. Se você está com uma aflição, anima-se mais ainda. Porque Satanás não pode deixar você derrotado. Ele não pode deixar você triste. Porque a glória do Senhor está sobre a tua vida. Você não pode ser uma pessoa fraca. Você não pode ser uma pessoa triste. Porque o Senhor te ama em todos os momentos. Glória a Deus. O mundo procura se agora. O mundo se procura a bebida, procura a prostituição, procura tudo que é marido. O mundo procura tudo que não presta para se alegrar. E nós procuramos a Deus, aquele que dá e nos recebe com toda alegria, aquele que nos deu a vida, aquele que nos encheu do Espírito. Esse é o nosso Deus. O Deus do mundo não nos dá essa alegria. Glória a Deus. Por que nós somos um povo triste? Aleluia. Por que nós não pulamos? Por que nós não dançamos? Por que nós não batemos palmas? Por que nós não gritamos? Por que nós não corremos? Porque quando nós estamos dando mundo, nós fazemos tudo isso. Quando nós estamos dando um show do Zezé Camargo e Luciano, lá na boate gospel, boate não sei da onde, nós pulamos lá e dançamos e corremos e batemos e cantar e para lá e para fora. Mas quando está para Deus, nós parecemos um povo morto. Fala assim, eu não sou morto. Eu não sou morto, Mas eu sou vivo. mas eu sou vivo. Porque meu Deus vive. Porque meu Deus vive Para sempre. para sempre. Aleluia! Glória a Deus. Glória! Glória a Deus. Povo de Deus. Nós somos alegres. Não tenha vergonha do seu Deus. Porque aquele que tem vergonha do seu Deus, o Senhor terá vergonha dele no dia do juízo final. Oh, glórias! Deus quer mudança. Não viver apegado às coisas do mundo. As coisas passadas já passou. E fala assim, as coisas novas do Senhor está na minha vida. Está na minha vida. O passado já foi afogado. Já foi destruído Pelo poder do Senhor Jesus. Amém. Amém. Salve de palmas, Senhor. Glória a Deus. Segunda, continuando no verso 27. Jesus continuou. Agora estou sentindo uma grande aflição. O que Jesus estava sentindo? Grande aflição. Grande aflição. Mas por que será que ele estava sentindo essa grande aflição? Ele não é Deus? E Deus sente aflição? Não. Sente. Ele sente, irmão. Porque ele tem toda a nossa natureza, porque ele nos deu a natureza dele. Ele nos formou. Ele te formou. Ele fez o que depois que te formou? Deu força de vida para você. Ele soprou toda a natureza dele em ti. Então Deus, Jesus, que é o próprio Filho de Deus, ele sentiu a grande aflição. Mas essa aflição, porque ele sentiu, deixa eu te explicar por quê.
Vou continuar, depois vou te explicar por quê. O que é que vou dizer? Será que vou dizer, Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não, eu falo, não, pois foi para passar por essa hora que eu vim. Oh, glória! Amém, irmãos? Ele não pediu para Deus tirar aquela aflição dele, naquele momento, porque ele veio para passar por isso. E às vezes nós passamos por uma lutinha desse tamanhozinho, pela aflição desse tamanhozinho. A primeira coisa que o diabo põe na nossa cabeça é desviar do caminho de Deus, é afastar a presença de Deus, é desistir da caminhada. Mas a caminhada de Jesus falou que não ia ser uma caminhada só de flores. Então você teve aflições nesse mundo, você teve dificuldades nesse mundo, mas o Senhor porque ele também teve aflições, mas ele não pediu para Deus tirar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, Deus. Aleluia. Olha, ele fala assim no verso 28. Pai, revela a tua presença gloriosa. Senhor, revela nessa noite no coração do teu povo a tua presença gloriosa, o teu poder glorioso. Rechecarás, rebacanharás, todo mal está na sua vida. Eu profetizo agora, eu ordeno agora, arcanjo de guerra, anjos celestiais de guerra, expulsa todo mal, toda fraqueza espiritual, sai, em nome de Jesus. Irmãos, a aflição não pode ser maior do que o teu Deus. A aflição não pode ser mais forte do que o meu Deus, o teu Deus, que nós falamos, que nós pregamos, que nós direcionamos a palavra. Porque o Senhor, a aflição que ele passou, irmão, foi pela humanidade. Já pensou um homem levar todo o pecado da humanidade nas suas costas, carregando aquela cruz? Antes de ele levar aquela cruz, irmão, ele levou várias chicotadas. E cada chicote que ele levava nas suas costas, ela tinha os 5 ganchos. Pegava-se e rasgava-se a carne de Jesus. Ele levava cada chicotada que ele levava nas costas, rasgava-se as costas dele. E depois puseram-se uma coroa de espinho na cabeça dele. E aquelas coroa de espinho, ela perfurava o teu crânio, rasgava a tua cabeça. E para não ficar só nisso, ele tem que sofrer mais. Ele tem que sofrer mais por mim e por você. Dá uma cruz para ele carregar. Dá uma cruz para ele carregar. E ele carrega aquela cruz pesada que simboliza os teus pecados, os seus pecados, as suas enfermidades, as suas dores, as suas aflições, tudo que você passa. Jesus é carregando a cruz no maior. Para o diabo sair da tua vida, porque Jesus venceu por ti. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Continuando a mensagem. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Deus, verso 29. A multidão que estava ali ouviu a voz que dizia que era um trovão. Deixa eu ler desde si para nós entendermos melhor. Continuando o verso 28, depois passaremos para o verso 29. Então do céu veio uma voz que dizia: eu já revelei e a revelarei de novo. Deus falando. Eu já revelei e a revelarei de novo. E a multidão que estava ali ouviu a voz que dizia que era um trovão. Outros afirmaram que era um anjo que tinha falado com Jesus. Amém, irmãos? Deus revelou Jesus para a humanidade e eles rejeitaram. Mas o Senhor Deus falou assim: eu vou revelar de novo. Eu vou mandar o Espírito Santo para entrar na igreja, para entrar no povo, para revelar a verdadeira palavra, que Jesus é meu filho, e
você hoje essa palavra. Esquece o mundo. Esquece o mundo. A sua vida não pertence ao mundo mais. Você está vivendo aqui emprestado. Eu estou aqui vivendo emprestado porque nós temos uma obra para fazer para Deus. Nós temos que salvar almas. Nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que falar do amor de Deus. Nós temos que falar que Deus cura, que Deus liberta, mas também que Deus condena. Porque Ele é juiz. Ele é amor e Ele é juiz. Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Ele é aquele que continua no pecado. Deus vai tratar. Deus vai agir. Deus vai mover. Porque o Senhor tem um povo lavado Ele no sangue dele. Porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário. E o sangue dele foi puro, sem mancha, sem pecado, sem mácula. O sangue do Senhor é puro para vida. Glória a Deus. A voz de Deus. Escuta a voz de Deus nessa noite. Aquela multidão estava ali e ouviu uma voz. E dizia que era uma voz que era como um trovão. Aquela voz não era mansa não, irmãos. A voz era como a voz de um trovão. E quando o trovão estranda lá no céu, o que acontece? O barulho é pequeno ou grande? Grande, alto, né? Então dá ouvido à voz do Senhor. Dá ouvido à palavra dele. Amém? Amém. Verso 30. Mas ele disse: não foi por minha causa que ele veio esta voz. Não foi por minha causa que veio essa voz, mas por causa de vocês. Aleluia. Chegou a hora de este mundo ser julgado. Aquele que manda nele será expulso. Quem manda no mundo? Fala assim, quem manda no mundo? Quem manda no mundo? Satanás. E ele vai ser julgado. E ele vai ser julgado. E aqueles que for com ele também será julgado. Amém? E quando eu for levado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Para assim, eu sou atraído por Jesus. Porque eu quero estar conectado com Ele. Amém? Você, quando Jesus falou que eu ia ser levado da terra, Ele ia atrair todas as pessoas para quem? Para Ele. Se você é dele, você é atraído por Deus. O inimigo não pode te levar para as coisas do mundo mais, porque você é atraído por Jesus. Você é atraído pelo Filho de Deus. E o Senhor quer você. O Senhor quer te amparar. O Senhor quer cuidar de você. Mas você tem que ser atraído verdadeiramente por Ele. Você tem que ser uma pessoa atraída por Jesus verdadeiramente. Você não pode ser atraído ao contrário, pelas coisas do mundo, pelas coisas da fora, mas atraído pelas coisas celestiais de Deus. E se entregar por completo para Ele. Ah, Senhor, eu estou aqui porque eu te amo. E o Senhor me trouxe aqui porque o Senhor me atrai. Alamassou e alamacai, hilárias. Deus, fala meu coração e fala o coração da tua igreja nessa noite. Vamos pular um pouquinho, vamos lá para o verso 35. Jesus respondeu: ó glória, a luz estará com vocês ainda um pouco mais. Viva a sua vida enquanto vocês têm essa luz, para que a escuridão não caia de repente sobre vocês. Ah, Senhor, meu amado, meu Deus, que a tua luz continue sobre a tua igreja, que a tua luz esteja sobre teus servos,
Meu Pai, não deixe a escuridão dominar o teu povo. Não deixe a escuridão, Pai, dominar a tua igreja. Porque quando a escuridão dominar, Pai, este povo está sem a presença de Deus. Mas agora, neste momento, nessa hora, nesse instante, a luz do Senhor cobre você. A luz do Senhor destrói todas as escuridões do inferno, toda a escuridão do mal.